Com toda a reverência nos aproximamos ao Teu Santo Trono, ó Pai, neste momento, buscando a Sua direção na compreensão da Tua vontade, da Tua verdade. Seja conosco, ó Pai, ilumina-nos, dá-nos o Seu poder e capacidade para brilharmos num tempo como este. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, irmãos, para mais um episódio da nossa jornada maravilhosa do estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos continuar com o livro de Apocalipse, capítulo 2, onde falaremos sobre duas igrejas, a igreja de Esmirna e também a igreja de Pérgamo. A igreja de Esmirna relata a história do cristianismo do ano 100 até o ano 313 da nossa era. Como é que era a cidade de Esmirna nos dias de João? Esmirna era uma cidade linda da Ásia Menor. Estava a 52 quilômetros de Éfeso. O local foi escolhido por Lisímaco, que foi um dos 4 generais sucessores de Alexandre o Grande. E nesta cidade adorava-se Roma como poder espiritual desde 195 depois de Cristo. O nome Esmirna vem de um goma aromático derivado de uma árvore árabe chamada Balsamedendron myrrha, que era usada para embalsamar os mortos. Esmirna é sinônimo de sofrimento. Vem da palavra mira, que foi uma das dádivas feitas pelos magos do Oriente a Jesus Cristo. Em Mateus 2, verso 11, está lá. Assim como a mira tinha que ser esmagada para exalar o seu puro perfume, da mesma forma a igreja cristã no período de Esmirna, de 100 a 313 da nossa era, seria perseguida, seria esmagada, porém exalaria o puro perfume de lealdade a Cristo. Amém? Vamos então, Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. E esta saudação de Cristo serviu de consolo aos cristãos que passariam por perseguições naquele tempo. Embora perseguidos e mortos, o povo santo devia saber que Cristo é o primeiro e o último, aquele que pode dar a vida eterna. Verso 9. Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queridos, conheço a tua tribulação. A igreja passou por várias tribulações e perseguições. E essa onda de perseguição continuou até 313 da nossa era. A igreja era pobre economicamente, mas rica para com Deus. Isso contrasta muito com a condição da última e atual igreja. Em Apocalipse 3, verso 17, diz lá que parece rico, mas é pobre, miserável, cego e nu. Pode-se assim chamar o período da igreja de Esmirna como a era dos mártires. Bem afirmou Jesus sobre as coisas que o seu povo havia de passar, mas que em todas elas deviam ter a certeza de que ele venceu o mundo. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. E Jesus diz: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, durante o 2º e 3º séculos, os imperadores romanos procuraram apagar a igreja mediante perseguição. Eles temiam o cristianismo porque estava penetrando o pensamento popular. Consideravam-no como um rival. Certo número de perseguições, 10 ao todo, foram instigadas. Mas a de Diocleciano foi a pior. E esta durou 10 anos, de 303 a 313. Ou seja, até a subida do imperador Constantino ao trono. E Jesus, quando diz: tereis tribulação de 10 dias, está falando deste período de 10 anos, porque em profecia, dia representa ano. De 303 a 313, a mais terrível perseguição que a igreja de Esmirna sofreu. E no verso 11, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por mais que os cristãos morressem como mártires, eles seriam vencedores com Cristo e não sofreriam dano da segunda morte após os 1000 anos. Sim. Passamos, irmãos,
Carta à igreja em Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa a história do cristianismo de 313 a 538 da nossa era. Como é que era a cidade de Pérgamo nos dias de João? Essa cidade estava situada no Vale da Ásia Menor. Foi fundada pelos gregos eólios depois da queda de Troia. A cidade possuía muitos templos. Um imenso altar a Zeus, erigido por Eumenes II. Outro altar existia em adoração a Dionísio, o deus boi, e Baco, o deus vinho, Vênus, a deusa do amor, altar à deusa Atena e o santuário de Demétrio. Pérgamo era a capital mundial do culto ao deus Sol. E é importante observar que os reis de Pérgamo eram todos também chefes pontífices de sua religião, conforme o antigo costume babilônico. Interessante. Através da história, é fácil observar de onde surgiram as diversas formas de adoração que existem hoje. Imagens eram idolatradas, imperadores eram idolatrados, astros eram idolatrados. A palavra pontífice, atualmente usada pelos papas católicos, tem sua origem no paganismo de Pérgamo. Os costumes pagãos dessa cidade de Pérgamo foram também trazidos de Babilônia. Não é por acaso que a Bíblia afirma que a igreja que possui pontífices é a Grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra, em Apocalipse 17, verso 5. Pérgamo tem duplo significado. No plural, Pérgamos é usada como sendo cidadela ou fortaleza, mas etimologicamente o vocábulo constitui-se de preposição per, que significa por entre ou por meio de, através de, e gamos, que significa união ou casamento. Neste caso, foi a união do cristianismo puro com o paganismo. Foi o início da grande apostasia e da Idade Escura. O período da igreja de Pérgamo, de 313, já falamos, até 538, é chamado a Era da Amalgamação. Este casamento com o mundo fez surgir a grande Babilônia descrita em Apocalipse. A história começou com o imperador Constantino. A igreja deixou de se estabelecer e de confiar em Cristo, que é a rocha eterna, e passou a estar na proteção e favor do Estado. Apocalipse 2, verso 13, nós lemos: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Queridos, estas palavras são duras de ouvir, não acham? A igreja de Cristo, que antes era pura e fiel, passou a ser o trono de Satanás. Foi exatamente o que aconteceu. A igreja perdeu sua identidade, passou a se misturar com o governo romano. Mesmo assim, o povo fiel de Deus ainda conservava o nome de Cristo, não negava a fé. E a melhor descrição da perversão que o cristianismo sofreu está neste verso aqui, Apocalipse 2, verso 14. Lemos: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A doutrina balaamita patrocinou o casamento da igreja com o mundo. Foi Balaão, que se considerava profeta a propósito, que ensinou ao rei Balaque a armar ciladas contra o povo de Deus. Isso está em Números, capítulo 22, podem ver lá. Da mesma forma, irmãos, começaram a surgir homens que se diziam cristãos, mas que não eram, os quais ensinavam o Estado a armar ciladas contra as doutrinas de Cristo e de sua igreja. Estas ciladas aparentemente promoviam o bem-estar da igreja e do Estado, mas na verdade preparavam a igreja para aderir à falsa adoração e à grande apostasia. No livro Grande Conflito, páginas 47 e 48, nós lemos que, quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas em cessada perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. O grande conflito 47 e 48. Queridos, Apocalipse 2, verso 15, lemos: Outro sim,
Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina nicolaíta instituiu o clero e a sucessão apostólica. Nicolau significa governar o povo. Foi de fato uma mistura de paganismo e judaísmo. Tinham como objetivo implantar um sistema sacerdotal terrestre. Por isso Deus o chamou de sinagoga de Satanás. Este sistema sacerdotal terrestre visava ofuscar a verdade da existência de um verdadeiro santuário e de um verdadeiro sacerdote. E esta mesma verdade pode ser vista em Daniel 8, verso 13, que diz lá que ouviu um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Estava profetizado que um grupo de pessoas pisaria a verdade sobre o santuário. E a pergunta que o anjo fez ao outro anjo foi: até quando durará a visão? Em outras palavras, até quando a verdade sobre o santuário seria pisada? A resposta a esta questão é dada no verso 14 de Daniel 8. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A verdade sobre o santuário seria conhecida após o período de 2.300 anos. Sobre este assunto nós falaremos nos próximos capítulos. Muitas doutrinas pervertidas foram introduzidas neste tempo. Uma delas, a Páscoa. A celebração da Páscoa como é feita hoje. A Páscoa foi uma festa sagrada instituída por Deus entre o povo de Israel no Egito. Durante muitos anos foi comemorada no dia 14 de Nisan e era uma festa profética que simbolizava a vinda do Messias Salvador. A última indicação bíblica da celebração da Páscoa foi na sexta-feira, ou seja, na quinta-feira à noite, ao pôr do sol, da paixão de Cristo. A festa sagrada que comemora a ressurreição de Cristo não era a Páscoa, mas sim a festa das primícias, no dia 16 de Nisan. Claramente que o dia da Páscoa podia cair em qualquer dia da semana, não só na sexta-feira, mas Deus tinha um plano ao permitir que Cristo morresse de fato no dia da Páscoa, 14 de Nisan, para que descansasse no sábado e ressuscitasse no domingo, dia das primícias, 16 de Nisan. A Páscoa hoje comemorada pela maioria dos cristãos é uma relíquia do paganismo. Normalmente é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia e são usados coelhinhos e ovos com símbolos de Páscoa. Mas de onde que isto vem? Muito tempo antes do cristianismo, irmãos, Babilônia tinha uma deusa chamada Ishtar, a deusa da reprodução, a deusa da fertilidade. Na primavera, ela era honrada como a doadora da vida. Os ovos, que é um símbolo de fertilidade, e os coelhos, como sendo prolíferos reprodutores, eram também adorados. O dia de adoração a Ishtar era sempre o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Quando avançamos um pouco no tempo, chegamos ao período de Pérgamo, quando Constantino tornou-se imperador de Roma, proclamou sua conversão ao cristianismo, e então pegou o dia de adoração a Ishtar, transformou-o no dia da ressurreição de Jesus, o doador da vida. Queridos, outra doutrina pagã que se infiltrou na igreja, o Natal. Em Babilônia, o sol era adorado como um Deus supremo. Tamuz era o nome do Deus Sol. E nos tempos da apostasia do povo de Israel, podia-se ver este tipo de adoração. Quando nós lemos lá em Ezequiel 8, 13 a 16, está aqui, Ezequiel 8, 13 a 16. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a quem? A Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens, de costas, virados para o oriente, adoravam o sol. Queridos, tudo isso vem de Babilônia. Vem de Babilônia. Em Babilônia, à medida que os dias iam ficando cada vez mais curtos, o povo temia que o sol estivesse morrendo. E no dia 22 de dezembro, o dia mais curto do ano, os adoradores do sol começavam uma série de rituais e sacrifícios ao Deus Sol, inclusive com sacrifícios humanos, apelando para que o sol retornasse para um novo ano.
No dia 25 de dezembro, eles percebiam que o dia começava a ficar mais longo novamente. E neste dia, eles tinham uma grande celebração de regozijo pelo renascimento do sol. Este costume foi praticado não só em Babilônia, mas também em Roma. Vemos até onde vai a mente corrupta do homem. Constantino fez o dia 25 de dezembro o mesmo que fez com a Páscoa. Transformou o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Cristo. Outra doutrina pagã que se infiltrou na igreja de Pérgamo. O domingo como dia de adoração. Queridos, não há indícios bíblicos de que Cristo mudou o dia de adoração do sábado para o domingo. Não há. O domingo é uma relíquia do paganismo, vem de Babilônia. Existe um poder terreno que confirma ter mudado a santa lei de Deus. E a palavra domingo nem sequer aparece na Bíblia. Por exemplo, temos aqui algumas citações. No livro de John Addy, Enciclopédia Bíblica, ele diz que o domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual eles adoravam o sol. Queridos. Mais uma citação de William Gildea, no The Catholic World, de março de 1894. Escute aqui. É dito: o sol era o deus mais importante entre os pagãos. Existe de fato algo real no sol que faz dele uma representação adequada de Jesus, o sol da justiça. Assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, se tornou o domingo cristão, consagrado a Jesus. Queridos irmãos, tornou-se o domingo cristão, consagrado a Jesus. Temos aqui uma afirmação contundente do maior movimento religioso deste mundo hoje. No livro Cânone e Tradição, é dito: a Igreja Católica, mais de 1000 anos antes da existência do protestantismo, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Várias outras relíquias pagãs se infiltraram no seio do cristianismo no período da Igreja de Pérgamo. Orações pelos mortos começaram em cerca de 300 d.C. Prática do sinal da cruz no mesmo período. Utilização das velas de cera, aproximadamente 320 d.C. Veneração dos anjos e de santos e utilização de imagens de escultura em 370 d.C. Começo da exaltação de Maria e uso da expressão Mãe de Deus a partir do Concílio de Éfeso em 431. Sacerdotes começaram a se vestir diferente dos leigos a partir do ano 500. Início da prática da extrema unção em 526 e várias outras doutrinas. O período da Igreja de Pérgamo é chamado a Era da Popularidade. A igreja era popular. Não havia muita diferença entre a igreja e o mundo. Mas também existia um pequeno número de crentes comprometidos com a verdade de Deus, que, embora tenham cedido às influências, ainda estavam dispostos a voltar para Deus. Diz aqui Apocalipse 2, 16 e 17. Portanto, arrepende-te. Arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos, o convite de misericórdia de Cristo sempre foi: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Deus ainda estava disposto a cumprir sua promessa de dar ao vencedor um novo nome. Que misericórdia! Queridos, se em algum momento você se comprometeu com uma destas doutrinas inventadas, hoje Cristo convida você: arrepende-te, volte a mim, arrependa-te. Volte à prática das verdadeiras obras, da verdadeira doutrina. Amado irmão, este é o seu momento de decisão. Se de fato você deseja seguir a vontade de Deus, o convido para esta oração. Jesus, obrigado por nos revelar através de sua palavra, de onde que surgiram várias falsas doutrinas que hoje só trazem desgraça para muitas pessoas. Hoje nós aprendemos a verdade, queremos tomar posição ao lado dela, Senhor.
Ajuda-nos a tomar essa decisão e ajuda-nos a firmarmos-nos nela. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe, amado irmão. Nos vemos amanhã para mais um episódio da nossa série do estudo do livro do Apocalipse. Amém.